a doutora Márcia. Ah, ok. Começamos a gravar agora, né? Obrigado, Cláudia. Também nossa saudação aí a Cláudia e a Lilian, que estão segurando as pontas aí no escritório, né? Então, nós estamos dando início aí a mais esse evento, contando com a colaboração do Dr. Kovac, que tem sido, ao longo dos anos, aí, a nossa consultoria jurídica eficiente, eficaz e sempre muito presente, né? Então, eu queria saudar aí o Dr. Kovac, recebê-lo, e vocês ficam aí agora com a oportunidade de dialogar com ele. Ele vai fazer a apresentação e, como sempre, ele deixa espaço aí para os questionamentos e perguntas que vocês tiverem, né? Nós estamos muito felizes no SEMERGE porque finalmente nós celebramos aí a Convenção Coletiva de Trabalho e isso dá início a uma nova etapa, né, nossa ação diária aí. Então, na sexta-feira, Kovac, nós vamos ter aqui o chamado Café com o Jurídico, e a doutora Márcia e o Alexander Werner, que é o negociador da Comissão Paritária pelo SEMERGE, estarão orientando aqui o que cada instituição deve fazer em relação à celebração da CCT, né? Com o Simpro, com os sindicatos professores. Então, não percam, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, vocês terão a oportunidade de, no Café com o Jurídico, ter as orientações necessárias decorrentes da celebração da CCT, ok? Bom, eu não vou tomar mais tempo aqui, saudando a todos os que já estão presentes. Doutor Gilberto também está presente aqui. Obrigado, doutor Gilberto, que sempre nos auxilia aqui, juntamente com a equipe toda do Kovac, né? Então, Kovac, você aí comanda agora aí a palestra e o atendimento aí a todos os que participarem desta nossa reunião, tá? Um grande abraço a todos e um bom evento. Se eu puder, eu entro daqui uma hora, que deve terminar a outra reunião. Mas, se não, vocês aproveitem bem esse espaço aí com o Dr. Kovac, tá bom? Um grande abraço. Kovac, é com você. Tá bom, obrigado. A Lilian está aí? A Lilian ou a Vera? A Lilian, a Eu Vera tô. está de férias. A Vera está de Ô, Eu férias. tô, doutor Kovac. A Lilian e a Faz, Cláudia estão aí à disposição. Lilian, faz favor para mim, passa o link que eu passei para o Daniel lá, acho que ele não viu. Tem que passar para ele e para o João Paulo. Por Tá favor, você bom, passa aqui na minha mensagem, mas já vou começando enquanto isso. tá bem. Perfeito, Kovac, perfeito. Uma saudação especial a todos, então, aí. Em primeiro lugar, agradecer o Rui novamente, né? A toda a diretoria, sempre aí nos prestigia. Como nós fizemos o último lançamento do livro, não poderia deixar de também, né, fazer isso no nosso SEMERGE, né? Perfeito. Pensando para que logo, logo se faça isso de forma presencial, mas a gente tem observado que não tem funcionado presencialmente. É. As pessoas entraram no online e não tem jeito, né? É, então, deixa eu passar só aqui para o. Vamos lá, então. Nós agradecer aqui também a presença do Gilberto, né? Nosso sócio Isso. que dá suporte aqui para a gente, está sempre aí no Rio de Janeiro e colaborando, enfim, liderando a nossa equipe, também a Márcia aí, que está muito, muito presente aí nas negociações salariais, né? Converso com a Exatamente. Márcia na lateral, né? Ela liga, pergunta e a gente vai, sem muitas vezes querer se intrometer, né? Porque você tem que respeitar também quem está negociando dia a dia, né? Você não está na fervura muitas vezes, então é importante nesse sentido. Bom, como a gente já tem feito há uns anos, nós temos lançado. Primeiro lançamos um primeiro livro em 2001, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, né? Foi a oportunidade do Gilberto me conhecer, segundo ele. Praticamente não tinha muita coisa no setor, e fizemos um lançamento em função, principalmente, da quantidade de ações judiciais que tinham, né? E da grande confusão que tinha para o juiz entender o que é contrato, o que é matrícula, né? Quando se interrompe ou não a relação acadêmica.
foi extremamente bem complicado e com as diversas medidas provisórias que nós tivemos nesse período, até que veio a edição da Lei 9.870. Foi a primeira vez que eu vi tanto mantenedor numa Assembleia, foi quando uma das medidas provisórias que saíram criava uma regra complicadíssima em que estabelecia, na realidade, uma redução de valor de mensalidade. A história foi o seguinte: o Lindenberg Farias, presidente da Uni, foi tomar um chopp com o Itamar Franco. E dali fizeram a famoso acordo, né? Isso deu um problema seríssimo para as instituições de ensino, foi muito complicado e se entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta foi balizadora por duas questões importantíssimas. Ela foi balizadora pelo fato de estabelecer que o contrato de prestação de serviço ele pode ter, sim, uma renovação, pode ser semestral ou pode ser anual, de acordo com a fixação da anuidade ou da semestralidade, mas principalmente para o regime acadêmico, porque havia uma discussão se poderia, ao estilo de um contrato de prestação de serviço qualquer, 60 dias depois, fosse encerrado ou não renovado o contrato, né? E a outra coisa importante foi estabelecer o princípio que o Rezec, que foi o relator dessa DIN, saudar aqui o João Paulo e o Daniel, os dois sócios, um grande abraço, em que ele estabeleceu uma coisa importantíssima, que é a autonomia da vontade. Da mesma forma que o aluno, ao semestre, final do semestre, ele pode não concluir o curso, ele pode encerrar, pode pedir desistência, pode cancelamento, a instituição, mediante critérios, entre os quais inadimplência, mas existem outros casos, né, que está previsto no regimento da instituição, já deixando claro que esse regimento atrela também o contrato de prestação de serviço educacional, a tal ponto que todo contrato fala a mesma coisa, né? Faz parte do presente contrato, o projeto pedagógico, o regulamento da biblioteca, o regimento da instituição e tal, só precisa dizer onde fica. Só isso, né? Não adianta nada você ter e me dizer aonde fica, que acesso que fica e assim por diante, né? E hoje, principalmente com a alteração da LDB, no artigo 47, existe uma série de obrigações que precisam constar do site da instituição, informações necessárias. Mas a vida vai se alterando, né? Enquanto teve essa edição, né, que foi a penúltima, 2014, depois foi a mais antiga que me referi. Aí conversei com o João Paulo e o Daniel, e não poderia, obviamente, de tentar atualizar esses livros, principalmente pela cultura, pela experiência que eles têm, pela dedicação que tem na área e pelo enfrentamento que tem no judiciário, né? Eu sempre digo que a gente tem duas razões, a nossa e a do juiz. Pena que é o do juiz que sempre prevalece, né? Então, isso nos serve, obviamente, para ser um norteador também nos contratos de prestação de serviço daquilo que, eventualmente, é um problema. E aí também, obviamente, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio criar mais uma armadura necessária para essa relação contratual, né? E emendando uma coisa que a gente sempre fala, que é o compliance, né? E a gente tem também um livro de compliance que eu pedi para a Lília também colocar os dois para quem desejar adquirir, que hoje é na Amazon, pode adquirir online, chega em casa. Só não tem autógrafo dos autores, né? Aí tem que vir em São Paulo tomar um café com a gente, lá em Brasília tomar um café, para ter o, o autógrafo da gente, né? E por que do compliance? Porque o compliance é a maneira mais tranquila que o instituição pode ter de observar todos os procedimentos, regulamentos, comitê de ética que é necessário ter. Nós tivemos recentemente essa questão com os cursos de medicina, e está um enorme problema. Aqui em São Paulo, por exemplo, estão querendo fazer uma comissão, uma CPI sobre esse assunto. Estão querendo descredenciar programas. Então, tem uma série de elementos que envolvem o contrato. Eu queria passar já em seguida ao meu querido amigo João Paulo, porque veio, obviamente, a Lei 9.870, correram alterações, obviamente que ela não é a única que atrela, são diversos instrumentos, né, existentes,
inclusive de ponto de vista regulatório, mas de consumidor também, né? Mas queria que você falasse um pouco dos problemas que nós tivemos também com a discussão da validade dos contratos, né? Considerando que o período de pandemia queriam reduzir unilateralmente, de forma linear, 30% de anuidade, fazer extensão de descontos. E aí já passo a palavra para o João Paulo, que é sócio, né, da Covac Advogados, assim como o Daniel, né, estão sediados em Brasília, mas como nosso escritório tem 3 locais, né, de vez em quando a gente não tem o dom da ambiguidade, mas necessário se faz hoje pelos meios da internet virtual se locomover digitalmente, virtualmente. João, com a palavra. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer ao Semerge por nos receber. Agradecer ao Covac, eu vejo aqui também a presença do Gilberto. Agradecer ao Daniel. O Gilberto está lá no Rio, também nosso sócio aqui na Covac Advogados. Eu vejo que a Aline está conosco também. Agradecer a todo mundo, todos do Semerge, por a nossa acolhida para tratar dos contratos de prestação de serviço no ensino superior. O Covac fez uma introdução e eu sempre ouço muito o Kovac falar com as histórias que ele carrega sobre o ensino superior. Sempre traz alguma referência dos porquês, as razões pelas quais algumas coisas aconteceram na história do ensino superior, e nesse caso do livro sobre prestação de serviços educacionais, o que motivou ele no passado a tratar do assunto e das confusões que foram enfrentadas ao longo do tempo. O Kovac fez uma introdução do nosso trabalho aqui em Brasília, mais especificamente da minha atividade. Eu sou o que brigo com o Poder Judiciário, eu sou o que estou todo dia lidando com legislações diversas que tratam do ensino superior. Isso porque, para quem atua basicamente na regulação, conversa com o MEC, né? É o dia todo em diálogo com o MEC, seja em avaliação de curso, seja na autorização, recredenciamento, credenciamento, enfim, é uma via estruturada a partir da legislação orientada pelo órgão regulador, o Ministério da Educação. Quando você atua no Poder Judiciário, todo esse cabedal de informações, ele se mistura e ele acaba se embolando com outros segmentos legais e outros segmentos do direito. No direito do consumidor, mais propriamente dito, a gente tem uma necessidade necessária de acomodação da educação às normas consumeristas. Isso parece simples, basta, olha, é um serviço como outro qualquer. Não é um serviço como outro qualquer, é um serviço regulado, é uma atividade de mercado que passa por uma necessária regulamentação, conforme orienta a Constituição, regulatória, diretamente pelo Ministério da Educação, e no caso do ensino básico, fundamental, de uma forma geral, pela Secretaria de Educação, além do Ministério da Educação. Isso acaba trazendo uma mistura de aplicação da ordem jurídica no Poder Judiciário que carrega algumas confusões e o nosso dia a dia apresenta cada vez de forma mais desafiadora, né? Kovac lembrou, por exemplo, no caso de descontos de mensalidade que foram impostos por legislações diversas, estados diversos do Brasil, no período da pandemia. A percepção e a resposta que vinha sendo dada pelo poder público, pelo poder político, vamos ser claros, à sociedade no período da pandemia era no seguinte sentido: olha, as escolas transferiram as suas salas de aulas para o ambiente virtual. Então, é mais barato. Se é mais barato, vamos impor sobre eles a necessidade de oferecer descontos nas mensalidades que estavam sendo cobradas dos alunos. Olha, tinha ocupação de espaço físico, não tem mais, agora é mais barato, então vamos transferir essa benesse, de certa forma, benesse, como enxergou ali o poder político, para os alunos. Bom, alguns erros. Primeiro, que não tem mensalidade. A Lei 9870 fala em semestralidade e anuidade. Segundo, já tem lei federal tratando da matéria concernente às mensalidades, se é assim que quer tratar o poder político, do ensino. A Lei 9870 ela já estabelece critérios de cobrança por parte das instituições sobre os serviços de educação que fornece à comunidade acadêmica. Logo, não pode uma lei estadual, que está municipal,
de tratar da questão de forma distinta. E assim foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Na ADIM, até anotei aqui para não ter erro, né, a numeração da ADIM, 6333 de Pernambuco e 6423 do Ceará, que trataram de impor legislações estaduais, que trataram de impor sobre as instituições de ensino descontos compulsórios, o que foi repelido pelo Poder Judiciário, no caso pelo Supremo Tribunal Federal, orientando que a competência para tratar das questões de natureza educacional é da União e não dos estados ou dos municípios. Somado a isso, a gente pode ter ainda uma série de outras circunstâncias que o poder local, vez por outra, tenta se imiscuir na atividade educacional, né? Temos ali, por exemplo, em São Paulo, não só em São Paulo, mas em diversos outros estados da federação, tal como na época da pandemia, a imposição de que as instituições oferecessem os mesmos preços a alunos ingressantes e a alunos veteranos, ou seja, tratou essas legislações estaduais, tratou de equalizar o preço da semestralidade e anuidade escolar. Ora, como eu disse, já tem lei federal e assim, mais uma vez, disse o Supremo Tribunal Federal, a competência para tratar do assunto é da União. Não podem os estados e os municípios se imiscuírem nessa questão, sob pena de, imaginem só, a instituição de ensino vivenciar com um órgão regulador absolutamente plural. Eu tenho o Ministério da Educação e aí eu vou ter em cada um dos estados da federação um outro órgão regulador dizendo o que a instituição de ensino tem que fazer. Até certo ponto, eu tenho certeza de que vai tornar inviável o funcionamento das instituições de ensino. Não bastasse isso. Diga, João, eu me lembro do seguinte, né? A gente foi despachar uma das ADINs com o Barroso, o ministro Barroso, né? Parece que o Barroso, assim, o cara conhece ele. O ministro Barroso, ele falou assim, o que é ruim, todo mundo copia. E em problema de legislação é isso, um Estado inventa um negócio, aí o outro vem e copia, né? Por isso que eu sempre falo que na educação, depois da tempestade não vem a bonança, depois da tempestade vem o tsunami, porque daí todo mundo quer pegar um pouquinho de coisa errada de legislação. Não, isso aí, imagine, Kovac, porque assim, a gente está falando de cenários relacionados exclusivamente aqui à anuidade e semestralidade. Eu peguei um tópico. Agora, a relação da instituição de ensino com o aluno vai além disso. Vai sobre critérios pedagógicos, avança sobre critérios de acessibilidade, avança sobre critérios os mais plurais possíveis, como há de ser na sociedade. É uma relação comum que se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino. Se cada uma das unidades federativas resolver por bem criar a sua legislação e estabelecer como o aluno deve se portar diante da instituição de ensino, a gente não vai efetivamente, por exemplo, dos cenários de ingresso na instituição de ensino. Porque quando você a relação do aluno com a instituição começa pelo processo seletivo para que eles possam acessar as instituições de ensino. Então, imagine se cada estado da federação diga como é que vai ser o processo seletivo das instituições de ensino. Se a propaganda que atrai o aluno, como vai ser, né? E eu acho que o Daniel, que trabalha com isso no seu dia a dia, pode explicar para a gente um pouco mais sobre justamente os processos de ingresso nas instituições. Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer ao SEMEG pela oportunidade. Né? Muito bom rever aqui os amigos, Kovac, Gilberto, João. E, bom, antes de entrar nessa questão, que é bastante curiosa, qual é a dinâmica desse livro, que originou, inclusive, esse bate-papo de hoje, né? O livro ele foi constituído, foi criado partindo da premissa não de um contrato de prestação de serviço, mas da própria prestação de serviço educacional, que muitas vezes a prestação de serviço educacional ela não está atrelada a contrato. Né? E quando a gente vê isso, né, na hora da divulgação da prestação de serviço, aquilo ali já cria uma necessidade de que a instituição, no momento de divulgar os seus serviços, ela tenha que cuidar de determinados procedimentos e
e no sentido de se resguardar em face do cumprimento da legislação. E aí a gente fala de tudo, desde o momento que a instituição faz divulgação via site, né, ou até mesmo com a captação de leads, né, captação de leads que são aqueles, principalmente aqueles que visitam os sites. Hoje em dia a gente está tão cansado de acessar um site, né, e a gente vê lá a política de cookies de cada entidade, né? Porque no final das contas, quando nós entramos em uma página, o nosso acesso, né, ele é mapeado pela instituição. E sabendo disso, a instituição ela tem como ofertar os serviços. Então, até esse procedimento, é necessário que a instituição ela tome cuidado no momento da oferta desse serviço, né? A gente sabe hoje que a gente pode falar quase nada perto do nosso celular, que senão o Instagram escuta e oferta serviço de algo que você, ou serviço ou produto que você muitas vezes está discutindo com alguém, né? Então, com a prestação de serviço educacional, é a mesma coisa. Cuidado, é um cuidado que precede, né? Um cuidado que precede e que a instituição tem que tomar antes mesmo do fechamento da prestação de serviço educacional. Então, quais os cuidados, né? Cuidado na divulgação, não somente na parte publicitária mesmo, né? Como também na própria parte de divulgação dos editais de processo seletivo. Tem uma coisa curiosa, acho que você vai lembrar disso, João. Kovac também sabe que existe um erro muito grande quando as instituições fazem a tabela vai fazer o reajuste das semestralidades, né? Como se esse reajuste de mensalidades ele valesse exclusivamente para os alunos veteranos, né? Na verdade, a planilha, você vai adentrar nisso, a planilha ela objetiva estabelecer regras desde o momento que o aluno entra, né? Então, as instituições têm que tomar muito cuidado para que elas não cometam erros, que inclusive já tem decisões no STJ a respeito disso, a respeito dessa matéria, que diz o seguinte: você não pode criar regras diferenciadas até mesmo para reajuste de mensalidades entre alunos veteranos e alunos novos, né? Então, esse é um cuidado que muitas vezes passa desapercebido, né? A instituição diz assim: eu vou aumentar o valor da mensalidade para o aluno que está entrando, para o aluno que está ficando, eu não vou aumentar, não, vou fazer um reajuste pequeno. E sendo que essa desproporção, no final das contas, pode ser levada a juízo, né? Então, isso aí precede a prestação de serviço, precede o contrato de prestação de serviço, porque mesmo que o aluno assine um contrato, se for dessa forma, é possível questionar os procedimentos que a instituição adota. Então, quando a gente fala de prestação de serviços educacionais, que a gente fala que precede o próprio contrato, né? Então, está lá, captação de publicidade, captação de leads, a publicação do edital, não é? E a realização do processo seletivo também, e também a matrícula, né? A matrícula que é concomitante com a assinatura do contrato, né? Então, são cuidados que precedem, na verdade, o próprio contrato, que a instituição deve observar, né? Tendo esse olhar acurado, por exemplo, na questão da captação de leads em relação à utilização dos dados de quem acessa, né, com base na Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe disso porque muitas vezes as instituições chegam para a gente e dizem assim: olha, eu tenho um banco de dados gigantesco de leads que nós captamos e que eles estão fazendo propagandas em cima desses contatos que eles obtiveram por meio de quem acessa seus sites, né? Mas já emendando Daniel, isso... Oi, Kovac. deixa eu até aproveitar, né? Você está falando sobre a questão da matrícula, né, e do contrato. Isso é uma coisa muito interessante, que os contratos normalmente têm o seguinte cláusula, que o contrato se conclui com o deferimento de matrícula. Isso tem uma certa razão, principalmente no primeiro ano, quando o aluno precisa ter a conclusão do ensino médio. Só que o que acaba acontecendo na prática é que a instituição conclui, o aluno entra sem ter as condições, e nós já tivemos alunos de medicina nessa condição. Então, é um problema. Ela chega do final do curso e não tem o certificado de conclusão do exame. Deixa eu só complementar exatamente essa dinâmica. Porque, veja,
eu comentei, o Kovac também vinha comentando, que o cenário da educação, enquanto segmento de mercado, ele vivencia uma multiplicidade de legislações, de normas jurídicas que se complementam, se acomodam e que muitas das vezes são incompatíveis. Os critérios pedagógicos nem sempre são compatíveis com critérios consumeristas, da lei do consumidor. Os critérios de mercado ou de captação de alunos nem sempre são compatíveis com o que diz o órgão regulador sobre o curso que está sendo oferecido. Eu vou dar um exemplo. A gente está acostumado a ver, a assistir ou ver propaganda no sentido, vendo curso de graduação 100% digital. Sabemos que isso não existe. Hoje eu recebi um e-mail de uma instituição oferecendo mestrado e doutorado online. Sabemos que isso não existe. Mas eu sou do setor. Quem não é do setor talvez seja cooptado por essa propaganda. Curso flex. Né? Curso flex, híbrido, enfim, semiflex também já vi. Então, tem de todos os nomes. Mas a grande preocupação, e é o que o Daniel vinha dizendo, até anotei, a regulação, ela antecede a posição de consumidor e prestador de serviço. Então, a instituição de ensino, independentemente dela já haver estabelecido a relação com o aluno, que aí sim eu tenho uma relação consumerista direta entre A e B, prestador de serviço e consumidor, antes disso eu já tenho para com a comunidade acadêmica ou o consumidor em potencial obrigações de natureza regulatória. Exato. É como disse o Kovac agora há pouco, existem várias obrigações que a instituição tem, né, que precedem até mesmo o contrato de prestação de serviço, que tem uma obrigação, e as instituições não fazem, tá? De prestar diversas informações que são previstas tanto no decreto quanto na própria LDB, no próprio site da instituição. Isso aí precede a relação com o aluno. Né? E isso aí, se for encarado de uma certa forma, até mesmo, como você falou, na oferta do serviço, né, aquilo lá já se constitui como uma própria violação. Eu vou antes disso, Daniel, imagine o seguinte, o edital do vestibular, ele já vincula a instituição. E só vai vincular o aluno na medida em que ele se inscreve no vestibular. Agora, a instituição já está vinculada às regras regulatórias quando edita e publica o seu edital. Quando subscreve as regras, ela tem que estar atenta às regras regulatórias. O aluno vai estar vinculado a ele na medida em que se inscreve no processo seletivo. A instituição não. Ela já é vinculada a essas regras regulatórias quando promove o edital. Exato. E é aquela velha história, né? Que a oferta vincula o contrato. E a gente sabe muito bem, já enfrentamos casos de ações civis públicas, o Kovac vai lembrar, a respeito de sites que faziam a promoção de vestibulares que eram de forma irregular. O Ministério Público entrou, tirou o site do ar, a instituição ficou sem conseguir divulgar o seu processo seletivo. Né? Exato. Mas, Daniel, vou dar até 2 exemplos muito comuns, né? Alguns exemplos. Né? Um exemplo é a instituição colocar processo seletivo de curso em autorização. Não existe isso. Precisa ter o ato de autorização, isso é comum. Outra coisa que é muito comum, a escola não cumpre o regimento dela. Isso acontece muito com o curso de medicina. Então, o aluno vai progredindo na matrícula e deixando dependência. Chega um certo momento, ele acha que vai pular o grau junto com os outros, não tem possibilidade. Bom período, que entra no internato. Aí a instituição resolve cumprir. Aí é um rolo do tamanho do mundo. Exato, exatamente. Então, o regimento é uma governança acadêmica. Exatamente. Né? Fala que a instituição tem que fazer compliance mesmo. Né? Mas, Kovac, vou aproveitar aqui o gancho, sabendo que nós recebemos o convite de participar desse livro com muito orgulho e gratidão, né? Mas que você foi o precursor desse livro, né? Dessa obra de prestação de serviços educacionais. Em 2002, a primeira vez que você lançou o livro, existem alguns elementos da prestação de serviços que, naquela época, eram elementos que mudaram com o tempo, né? Em virtude da própria jurisprudência, da própria tecnologia, né? E aí eu queria saber de você, Kovac, já que são bate-papo, os elementos da prestação de serviços, como que eles foram alterados, né? Por exemplo, como ficou a questão sobre taxa de serviços extracurriculares, né? O que se deve ou não fazer?
Eu sei que houve uma evolução durante esse tempo e eu acho que você acompanhou tudo. Então, eu acho que nada melhor do que você para explicar esses elementos que mudaram de acordo com o tempo. Eu daria até sobre alguns fundamentos interessantes. Fundamento econômico, por que razão? Na década de 80 e 90, as anuidades escolares, por incrível que pareça, não eram fixadas pela instituição. Tinha planilha de custo e a comissão de encargos definia qual era o valor da anuidade. Segundo aspecto interessante, o valor da anuidade era reajustada baseado em 70% do índice aplicado aos professores em dissídio ou convenção coletiva de trabalho. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Conselho Federal de Educação, na época, disciplinava também esse assunto. Então, acho que, primeiro, uma questão econômica. Segundo, foi a questão do aprimoramento dos contratos. As escolas não tinham contrato, elas tinham requerimento de matrícula. Aí veio a lei do consumidor e veio a lei de fixação da anuidade. Então, isso foi um balizador muito grande. Esse é um aspecto. Outro aspecto são condições, que eu diria condições laterais do contrato, e que ficavam numa certa obscuridade. Taxa, diploma. Nós tivemos um cliente, por exemplo, que o valor do diploma dele, no final do curso, era maior do que a anuidade. Eu falei, tem alguma coisa que não está batendo nisso. Né? Ele falou, mas não é livre. Né? E aí essa história da liberdade é um problema, porque daí acabou sendo disciplinado, e hoje você tem uma condição básica, por exemplo, para dar o diploma para o aluno. A base que você dá e não cobra nada. Por outro lado, quando você faz algo decorativo e que ele está disposto a pagar, esse você pode cobrar, mas o básico tem que dar. Então, essa é uma mudança. A questão também de documentos, que agora vai sofrer uma grande alteração pelo documento digital, né? Mas, por exemplo, emendas de disciplina, histórico escolar, tudo que é primeira via, você realmente não pode, não cobra. Mas tudo que é segunda via, você pode cobrar porque você já deu isso para ele, né? Então, eu acho que a mudança mais essencial que nós tivemos foi agora com a ampliação do ensino à distância. Essa foi, então, uma alteração muito grande, culminando ainda com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que hoje nós estamos num outro cenário que as escolas têm que observar. E óbvio, né? Hoje nós temos um grande fiscal, o Ministério Público, que esse é que nos cria, né, as ações civis públicas, e muitas vezes são criadas pela divergência de informação. Enquanto a secretaria, a diretoria da escola informam o MEC uma coisa, depois o jurídico informa outra ao Ministério Público, que cruza as informações, abre-se um inquérito e entra com a ação civil. Então, acho que essas foram as grandes mudanças, Daniel. Também aqui fazer uma indagação para o Daniel, né? Aliás, para o João Paulo, né? Também em relação aos contratos de prestação de serviços nacionais, né, que foram cuidados aí, que cuidados a instituição deve evitar questionamentos em relação ao mesmo, sobretudo em função das suas adequações e elementos da Lei 9.870 das anuidades escolares. Eu queria que, nesse tema, você abordasse uma questão que sempre foi, de certa forma, não muito bem cuidado pelas instituições, e que a gente vivenciou muito isso em relação à pandemia, que é o contrato e uma alteração que houve logo em seguida com a edição do decreto 3274 das planilhas das unidades escolares, da sua obrigação de ter ou não, né, e o que isso implica diante de uma solicitação de planilha e a inexistência mesmo. Kovac, aproveitando, só para o nosso apoio aqui da informática, você está mexendo lá, está mexendo aqui. O Kovac começou falando sobre uma questão importante que refere-se à cobrança, né? Eu estava aqui com uma pergunta para fazer para ele, e eu pesquisando aqui, fiz até uma anotação. Os sistemas das instituições, o ambiente de aprendizagem virtual, ou virtual de aprendizagem, né? O AVA, ele, por sozinho, ele já mudou muito, né, Kovac?
em relação a essa documentação que anteriormente era cobrada pela instituição. E isso, inclusive, a própria sistemática do AVA tem que estar contemplada nos contratos. O Kovac mencionou a Lei 9870, que trata das mensalidades, mas, de uma forma geral, os contratos das instituições, eles hoje têm que observar um regramento ainda mais extenso, né? Para além da relação consumerista, ou pelaquela regra básica dos aspectos regulatórios que contemplam o contrato, mas a dinâmica das relações que existem hoje entre os alunos e as instituições de ensino vai além. Então, por exemplo, se eu vou cobrar pela segunda via dos documentos, tem que estar contemplado no contrato ou no regimento que vai fazer parte integrante do contrato. No manual do aluno, né? Se os modelos são oferecidos pelo ambiente virtual de aprendizagem, tem que estar contemplado no contrato. Então, tudo isso é parte integrante do contrato e acaba se situando numa dinâmica ainda mais complexa quando o aluno vai formalizar a sua matrícula. Todas essas informações têm que estar contempladas no contrato. Não deve-se deixar cláusulas abertas, o máximo possível estabelecer a didática do contrato de maneira o mais precisa possível. Eu me lembro de ter conversado com o Kovac certa vez, e ele falou, não, João, acho que foi o Rodrigo Capelato até que falou isso, não lembro se foi o Kovac ou foi o Rodrigo, falando dos glossários, né? Os contratos, mundo afora, utilizam os glossários. Eu costumo dizer que contrato, seja qual for, não existe mensagem subliminar em contrato. Não existe mensagem subliminar. Alguns contratos, mundo afora, e no Brasil já tem ganhado espaço, esse tipo de dinâmica nos contratos, colocar um glossário expressando o que cada coisa quer dizer, né? Para a gente não ter espaço para divergência sobre a sua interpretação. Até aproveitando isso, né? Foi até eu que sugeri isso pelo seguinte: o aluno não sabe a diferença de trancamento e cancelamento de matrícula. O efeito só esse, assim, ele sai da escola e precisa entrar em outro processo seletivo, né? Já é diferente quando você tem um trancamento que dentro do prazo você pode voltar. O que é jubilamento? Né? O que é matrícula? O que é renovação de matrícula? O que é NAD? Né? Exato. Tudo isso muda, Kovac. E aí, quando a gente vai falar de mensalidade, e aí um exemplo clássico, eu falo mensalidade, a expressão usual que nós utilizamos é mensalidade, quando, na verdade, a lei 9870, ela não trata de mensalidade, ela trata de anuidade ou semestralidade. Mensalidade é plano de pagamento, ou melhor, parcelamento da semestralidade. Isso tem uma consequência gravíssima das relações com os alunos. Por exemplo, quando o aluno resolve, usando aqui já do exemplo da Kovac, de trancamento e cancelamento, mas o aluno resolve cancelar a matrícula já iniciada no terceiro semestre do curso. Como faz? Porque ele fez um contrato semestral. E eu estou parcelando essa semestralidade em mensalidade, mês a mês. Bom, mas se ele fez um contrato semestral e ele optou por si cancelar a matrícula, como fica as parcelas remanescentes? Isso tem que estar contemplado no contrato. Aí você vai buscar na jurisprudência, a jurisprudência, como eu falei, ela não enxerga muito bem essa dinâmica do consumerista com o educacional e entende que, na verdade, não há semestralidade ou anuidade, há mensalidade. Aí você pensa, ora, mas a lei fala em semestralidade e anuidade. E as consequências vão além, porque a jurisprudência vai nesse caminho. Então, como é que eu vou formatar a minha planilha de custos? E o Kovac bem lembrou agora, o decreto 3274/99, que veio logo em seguida regulamentando o artigo 3º da Lei 9870, fala da planilha de custos, que vai ser o fator de definição dos valores de semestralidade e anuidade escolar nos semestres ou anos, ou melhor, nesse caso a planilha é anual, né? Para o ano subsequente. Como é que eu vou fazer um planilhamento de custos e orçamento, a bem dizer, é um planejamento de orçamento, se eu não posso considerar a anuidade, eu tenho que levar em consideração valores pagos mensalmente pelos alunos. Bom, nesse sentido, eu tenho que colocar inadimplência, eu tenho que colocar evasão. Todos esses elementos passam a integrar a planilha de custos para que tenha maior precisão e possa ser conferido o reajuste possível para a anuidade escolar
subsequente. Se eu desconsidero evasão, eu estou considerando, por hipótese, que os contratos serão cumpridos independentemente do cancelamento. Não serão. O aluno, no momento em que cancela, ele ou tranca a matrícula, em ambas as situações o judiciário já definiu que ele não precisa mais pagar, porque o serviço não está sendo efetivamente prestado. Então, como é que eu considero no planilhamento para o ano seguinte reajuste de mensalidade? Eu não posso considerar, eu tenho que considerar uma circunstância real. Então, se eu vou considerar uma circunstância real, eu vou levar em consideração evasão, eu vou levar em consideração descontos, vou levar em consideração todos os aspectos efetivamente aplicados durante o ano anterior para o efeito de reajuste. O que traz consequências não só nessa perspectiva do planilhamento para efeito de reajuste, mas também na rematrícula. Porque a rematrícula ela tem consequências não só na formalização da matrícula, da planilha para efeito de reajuste, porque a rematrícula, a renovação de matrícula, ela vai gerar consequências financeiras, mas tanto quanto consequências acadêmicas. A Lei 9870 permite que as instituições de educação não renovem a matrícula dos alunos que estejam inadimplentes com a instituição, com a própria instituição, em razão daquele curso em que ela está cursando, aquele aluno cursa. Não se pode impedir a matrícula do aluno num novo curso. Pode-se impedir a matrícula do aluno, isso já é definido pela jurisprudência, naquele curso, porque a lei fala em renovação de matrícula e não em nova matrícula, né? Então, nesse ponto, o artigo 5º da lei fala em renovação de matrícula. Então, pode João, impedir. Oi. até aproveitando aí no que você está falando, você vê interessante para a questão de fixação de anuidade e semestralidade. A grande repercussão da Lei 9.870 foi mudar o regime acadêmico das escolas. Elas eram todas anualizadas, só que qual que é o problema do curso anualizado? Você só consegue não renovar depois de um ano. Por que foi semestralizado? Por causa disso, né? E a outra questão importante é a definição se o curso é seriado ou por crédito. Faz uma total diferença, porque enquanto um você fixa o crédito, o outro é seriado, ou seja, são todas as disciplinas. Isso impacta na planilha muito importante. E impacta de maneira... porque, embora ele tenha permitido o fracionamento dos contratos em 6 meses, né? Não mais anuais, o que garante à instituição certa segurança em relação à renovação das matrículas e a edição da sua planilha de custos para o ano seguinte, considerando a evasão entre um período e outro. De outro lado, você traz consequências acadêmicas também fundamentais. Isso porque é muito comum e as instituições demoraram a se adaptar a essa regra, no sentido de que, em que pese seja permitida às instituições de ensino não renovar a matrícula dos alunos, não lhes é permitido gerar qualquer prejuízo acadêmico aos alunos. Não pode, por exemplo, reter diploma, não pode impedir que o aluno realize prova, ou qualquer documento do aluno, enfim, ele tem que ser tratado ainda que inadimplente como qualquer outro aluno da instituição. O fator ele serve para efeito de planilhamento, né? Para considerar a evasão do aluno e a inadimplência quando a elaboração da planilha para o estabelecimento do reajuste da anuidade seguinte, e tudo isso contemplado na Lei 9.870. Diga, Daniel. Tem uma questão curiosa a respeito disso, que o Kovac falou, é que é utilizado bastante no EAD, né? O EAD, os cursos são feitos por módulos, né? Muitas vezes. E módulos que duram 2, 3 meses, né? E muitas instituições dizem assim, olha, a renovação de matrícula se faz com o encerramento do módulo e início de outro, né? Porque o objetivo é resguardar a instituição justamente. E o preço é do módulo. Exato. O preço que a instituição estabelece não é nem semestralidade, nem anuidade, é o módulo. O que impacta, isso tudo eu estou dizendo, Kovac, e é até interessante levantar o assunto das planilhas, né? A gente vai contar aqui já é festejada aqui, talvez uma nova edição desse nosso livreto, digamos assim, com a participação do Rodrigo Capelato, que é economista, e vai fazer uma explicação aqui mais detalhada de como elaborar essas planilhas de custo. Porque, veja, todos esses elementos eles se inserem no planilhamento para efeito de anuidade. Então, se um módulo é ofertado pela instituição de ensino ali em setembro de 2022,
né? Eu não estou falando de semestre, né? É setembro de 2022. Esse módulo é ofertado aos alunos EAD. E ele vai ser, o curso vai se estender ali até dezembro de 2022 ou até janeiro de 2022. O preço refere-se ao quanto estabelecido em 2022. Agora, novos módulos ofertados em 2023 seguem outros critérios que serão estabelecidos na planilha do ano seguinte. E por aí vai. Então, o marco temporal de 6 meses ou um ano, ou por módulos, ele cria uma espécie de mixer econômico que vai fundamentar e sustentar o planilhamento da instituição para o ano seguinte. Então, para efeito de investimentos, custos e efetivamente e receitas também que são contempladas pela elaboração dessa Tem planilha. uma pergunta que sempre faz para nós, é o seguinte, mas e se eu não tiver planilha, tem algum problema? Tem, A própria lei já define isso, né? Porque, sim. na realidade, a Secretaria do Ministério da Justiça e a SEDECOM podem requerer para comprovar, inclusive, se tem ou não arbitrariedade com os problemas todos relacionados ao consumidor. Isso se tornou muito vivo, Kovac, no período da A pandemia, pandemia, exatamente. porque foram inúmeras as ações individuais, aí eu vou contar os milhares de ações individuais, centenas de ações civis públicas, Brasil afora, questionando uma única questão, para além do desconto compulsório. Mas cadê a planilha que justifica o seu preço? Né? Porque eles O FIES afirmavam também, FIES 2014, isso. onde todo mundo que tinha contrato FIES tiveram que apresentar as planilhas. Por quê? Porque se você está colocando, impondo esse preço ao poder público, no caso do FIES, por quê? A pergunta é simples. Por que desse preço? Está na planilha. Por que você... E aí, no caso da pandemia, foi a afirmação do Ministério Público e dos alunos era, ora, houve uma economia por parte da instituição, houve uma redução dos custos em função da não utilização dos prédios físicos. Então, isso tem que estar constando da planilha. Cadê a planilha? Né? E muitas das ações civis públicas morriam aí, para usar essa expressão, senso comum, elas acabavam aí, na exigência da planilha. E a planilha iria justificar ou não a necessidade do reajuste de mensalidade. E foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, inclusive, porque a pandemia ela afetou não só os alunos, mas também as instituições de ensino. E uma coisa curiosa, O Werner levantou a mão, ele quer fazer uma pergunta. Pois não. Oi, boa tarde, doutores. Boa tarde. Boa tarde. Só para eu não deixar passar que lá no início dessa conversa de planilha, vocês colocaram uma coisa que me chamou a atenção e para eu não esquecer. Então, é muito arriscado adotar reajustes para alunos novos. Então, a recomendação de vocês é que seja, ou não, faça reajuste ou faça um reajuste único para todos, tanto para os veteranos quanto para os entrantes. Vamos lá. É possível você criar um reajuste diferenciado para alunos novos, diferente dos alunos antigos, desde que tem lá na legislação que você comprove, por exemplo, o incremento de algum procedimento decorrente de incremento de atividades educacionais, é que a legislação fala. O STJ tem esse entendimento. Senhora, você não pode ter mensalidades diferentes entre alunos veteranos e os novos. Só que ele garante que há essa possibilidade desde que você comprove, mediante planilha, por que esses alunos novos vão pagar um valor diferenciado. Isso é muito comum, a aplicação de valores diferenciados para novos alunos, quando existe mudança de matriz curricular. Não só complementando, não só mudança de matriz curricular. Vou dar um exemplo do curso de medicina. O curso de medicina ele tem um custo teórico no início do curso muito menor no início do curso do que ao final do curso. Você tem laboratórios, internato. Então, tudo isso tem um custo muito maior para a instituição, que planilhado justifica a diferença de preço entre o ingressante e o aluno veterano. Mas nesse caso, o pagamento do valor é exatamente o mesmo. É uma forma de pagamento.
Sim, o plano de pagamento, o plano de pagamento. O que o professor está perguntando é que você não pode, por exemplo, como já enfrentou casos desses, você, de um ano para outro, dizer assim, olha, para o veterano, para o novo aluno, eu vou aplicar um percentual de reajuste de 10%. Ah, não, o percentual de reajuste é o mesmo. Essa é a dúvida, porque quando existe uma progressão, por exemplo, lá no semestre e tal, tem um incremento de 10, mas isso vai acontecer com todos os alunos. Não há problema. Mas quando eu tenho, por exemplo, além do incremento de 10 para o aluno, por exemplo, se eu vou dar 5% para o aluno novo, essa distância já não é mais de 10, é de 5, né? Exato. Então, eu fiquei um pouco na dúvida quando vocês falaram isso, de como abordar, porque existe a progressão dos cursos em que precisa mais de investimento, né? Porque a gente, caso de medicina foi providencial e foi muito bem colocado. Então, assim, eu vou ter que aumentar as mensalidades, mas é dentro de um plano, né? De investimento, Isso, perfeito. eu tenho. Então, beleza. Mas eu não posso, pelo que eu estou entendendo, há uma insegurança aí até jurídica, aí vocês me corrijam se eu falar besteira aqui, de eu aumentar para esses alunos entrantes. Eu estou colocando o seguinte, agora o curso era 5 mil, eu passei 10 para esses caras. Certo, você não pode fazer essa diferença. Esse impedimento é do STJ. A gente já enfrentou ações, certo, em que a instituição fez isso. E quando ela fez isso, o aluno ele entrou com a ação, assinou o contrato, tudo bonitinho, entrou com uma ação 3 meses depois da matrícula e ele ganhou. O processo foi até o STJ e ele ganhou, certo? O aluno, porque não existia critério para você diferenciar o valor da mensalidade do novo aluno para o aluno veterano. A instituição pode fazer isso? Pode fazer isso, desde que tenha uma justificativa técnica para dizer que o aluno novo ele assume uma forma diferente e eu posso cobrar a diferença e essa diferença é justificada. O que pode ser justificado, inclusive, por descontos, tá? Desde que estabelecido na propaganda, que foi estabelecida, que foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal para a captação de novos alunos. Mas o que é bastante bastante utilizada essa cobrança diferenciada, e aí eu dou o exemplo até mesmo do curso de medicina, quando muda a matriz curricular do curso. A gente viu a mudança da matriz curricular do curso de medicina foi em 2014. O CNE e o Ministério da Educação, eles promoveram a possibilidade de que as instituições se adaptassem até o final de 2018. Então, muitas das instituições que tiveram que se adaptar àquela questão de sala invertida, 2 professores em sala de aula, ou seja, um custo muito maior, eles tiveram um corte, então eles tiveram um incremento considerável no custo de medicina. Exato. E aí a instituição teria que justificar para dizer, ela teria até o final de 2018. Então, eu vou mudar a matriz curricular a partir de 2018 e justificar o custo em relação a esses novos alunos. Aos novos alunos. Aí a instituição poderia cobrar de forma diferente, porque eles estão em outra matriz curricular. Inclusive, aí a matriz equilibra. Ela diz o seguinte: olha, houve um incremento de disciplinas ou de exigências aqui pelo MEC, e aí eu tenho que seguir isso, isso aumenta o meu custo. Beleza. Exato. Inclusive, desculpa, professor, nesse da medicina, ele é bastante explícito no sentido de que os alunos veteranos não eram obrigados a seguir a matriz curricular. Então, tinha essa flexibilidade. Exato. Então, a instituição tem toda a justificativa para fazer o reajuste diferenciado para esses novos alunos decorrente de mudança de matriz. E muitas instituições aproveitam a mudança de matriz para justificar o aumento para os alunos novos. Inclusive, Werner, nesse processo, um processo bem elástico, como eu diria, mas teve um grande problema na defesa. A grande argumentação é que eu tenho autonomia universitária, financeira, administrativa para propor. Eu não preciso dar satisfação para ninguém e tudo mais, né? E aí o juiz, tá bom, mas você como não comprovou isso daí, não, meu filho, vai ter que arcar, né? Entendi. É aquela história, ninguém está dizendo que você não pode. Exato. O que a lei está dizendo é que você precisa demonstrar o porquê. É só isso. Ninguém diz que você não pode. Por exemplo, vamos colocar o exemplo de um carro. O carro não tinha ar-condicionado e agora tem. Então eu tenho que justificar que agora existe o ar-condicionado. Pronto.
Exato. né? Exato. Mais ou menos nesse sentido, né? E tem algumas Se coisas. você muda uma diretriz curricular, determinando, por exemplo, uma série de atividades práticas obrigatórias que não existiam antes, que demanda laboratório, demanda técnico, demanda. Então, você mudou. Na verdade, você está com outro projeto. Exato. Uhum. Custo adicionado. Né? O Então, curso é é isso outro. que. Agora, deixa eu, desculpa interrompê-los, outra pergunta, ao contrário agora, né? Que aí a gente escuta muito quando a gente vai nas nossas reuniões aí, de sindicatos, a galera fala, tá, eu baixei o preço e não baixei para os meus veteranos. Então, assim, o contrário, esse risco com os veteranos a gente tem, é o que acontece na prática do mercado aí hoje, a gente, né? A Exato. maioria passa de 200, vai lá, de 400 para 200, 149, e aí, isso pode ter problema também? Olha, você quer responder? Na verdade, os alunos entram com as ações, a gente costuma ganhar bastante dessas ações, porque os alunos tinham da mesma forma, eles assinaram o contrato dentro de uma determinada condição, né? Então, se as instituições elas dão desconto com objetivo, e a gente sabe que isso acontece por causa de captação e tudo mais, esse desconto não chegaria aos alunos. Digamos assim, o que foi estabelecido no contrato tem sido garantido por parte do Poder Judiciário àqueles alunos veteranos. No sentido de dizer o seguinte, porque o que acontece muito? Vamos supor que a instituição cobrava 1.000. Aí, para efeito de angariar novos alunos, ela passou a cobrar 800, justificado em planilha, né? E aí ela cobrou 800 dos alunos ingressantes. E aí os alunos veteranos viram e falaram assim, não, mas então eu quero pagar 800. Não, mas o seu contrato é sob a égide de um regramento planilhado sob tais bases. Agora, eu estou planilhando, eu estou reduzindo investimentos, eu estou diminuindo meus custos para poder atender esses novos alunos. Então, a lógica que eu estabeleci o preço, que foi aquele que você assinou o contrato comigo, era essa, justificada, inclusive, em planilha. Agora, tanto quanto justificada em planilha, eu consegui reduzir o preço para esses ingressantes. Inclusive, e aí para a gente, foi como nós inclusive considerando aqueles contratos que foram assinados sob as bases mais altas, que serve para sustentar esses aqui, né? Então, na verdade, nós temos as duas justificativas, elas são parecidas, digamos assim. Um eu coloco o ar-condicionado, o outro eu tiro o ar-condicionado do carro, só para ficar bem claro. E aproveitando, doutores, que eu fiquei aqui como mediador do seminário, e eu tenho duas perguntas aqui no chat que eu gostaria, que o Flávio Barreto colocou para a gente, e eu gostaria de ler para vocês. Então, ele coloca assim, neste caso, como trata-se de renovação, se o aluno realizar outro vestibular para o mesmo curso da IES e tiver o aproveitamento dos estudos, ele vai estudar de graça? Entende? Ou seja, ele tá criando um mecanismo eterno de renovação por vestibular. Né? Não, nesse caso, a jurisprudência, inclusive, já enfrentou isso aí, é considerada uma continuidade dos estudos. Então, em sendo considerada a continuidade dos estudos, o judiciário entende que é uma espécie de renovação e, de certa forma, uma evidente tentativa de driblar a aplicação da Lei 9870. Então, até porque ele não precisaria fazer um vestibular quando ele já está no curso. Porque a lógica que foi entendida pela jurisprudência, é o mesmo curso. Os precedentes é o mesmo curso, né? Se fosse outro curso, o sujeito estuda direito e ele ficou inadimplente, aí fez um vestibular para contabilidade. Na contabilidade é um novo curso, uma nova relação jurídica, a qual eu não posso exigir do aluno a situação de inadimplência ou não, né, para efeito de impedir a matrícula dele. Agora, quando é o mesmo curso, é como disse o Daniel, é continuidade. Em sendo continuidade, não. O aluno não vai ter como estudar gratuitamente para sempre, a instituição pode exigir dele a aplicação da regra de inadimplente não renova a matrícula. Ou, nesse caso, sequer formaliza matrícula. Legal, ele colocou aqui o entendido, e aí agora eu vou para a segunda pergunta. Nós estamos falando aqui do reajuste, né, para o veterano e para o calouro, enfim. Então, ele coloca, mas podemos ter diferença de reajuste de um curso para outro, correto? Exemplo, reajustamos para os calouros e veteranos 5%
do curso de jornalismo. E não reajustamos nada para o curso de cinema, nem para os calouros e veteranos. Ele, pelo que eu entendi aqui, ele disse que vai fazer, ou tem intenção de fazer um reajuste para os veteranos do curso de jornalismo, mas não fazer para é, os outros cursos, digamos assim. Sim, é possível fazer dessa forma. Não há A problema. planilha ela é global, então ela vai considerar a instituição e as justificativas tanto quanto. Então, vamos supor que ele vai fazer um reajuste de 5% no curso de jornalismo e não fará nos demais. Qual a justificativa? Que eu tenho um curso de jornalismo que sustenta a iniciativa da instituição de abrir novos cursos. Então, eu vou reajustar aqui para poder fomentar outras atividades na instituição. Então, não há dificuldade nesse ponto. Em geral, não existe questionamento a respeito disso. Não Não é? ponto. Em geral, os questionamentos surgem de alunos que são do mesmo curso e que estão em situações diferenciadas. Em cursos distintos, e nem poderia, entendo eu, haver qualquer questionamento, porque aí sim eu diria que está no campo da autonomia financeira da instituição. Ela vai direcionar os investimentos e a aplicação dos recursos que ela tem de acordo com o que achar mais conveniente para fomentar a sua atividade acadêmica. Então, legal. Uma Bom, coisa gente, se curiosa, alguém mais quiser colocar as perguntas aqui no chat, a gente lê. Desculpa, doutor Kovac. Werner, até uma coisa interessante, quando você pega uma instituição como um todo, evidentemente que tem cursos, se ele for analisado do ponto de vista de equilíbrio, ele não, nem oferece. Por exemplo, a licenciatura é uma coisa mais comum. Acontece que a instituição tem uma missão vinculada a isso. Então, obviamente que a mensalidade das licenciaturas serão completamente diferentes no seu reajuste, inclusive de medicina, de odonto. Claro. Agora, tem um fato assim curioso, né? Sempre quando se vai formar preço, é sempre bom que a área acadêmica, a área financeira e contábil estejam juntos, porque sempre tem um cara que, principalmente quando não entende da academia, ele resolve dar uma solução que dá problema financeiro. Uma vez eu na faculdade, o mantenedor teve uma brilhante ideia. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vi uma experiência de você pegar todas as áreas e colocar 2 anos comum. Então, você põe lá administração, contabilidade comum, curso de comunicação, rádio e TV comum, 2 anos. Bom, é igualzinho, igualzinho. Aí ele fala assim, bom, inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar, já que é o mesmo curso. Então, você tem na mesma sala de aula, o mesmo contrato, com a mesma matéria, com cursos igualzinho. Só muda o quê? O nome. Nem o professor muda. Né? A disciplina é a mesma, só no nome do curso. Então, obviamente, que quando a instituição até vai estruturar uma modificação, os cursos têm que ter uma certa diferenciação para demonstrar que os valores são inversos. Principalmente, sabe por quê? O aluno pede transferência. O curso de contabilidade é mais barato, ele vai lá e pede transferência. É o grande dilema que tem no ensino à distância. A escola põe a R$ 90 e o presencial é 500, é 1.000. Daí, o que ele faz? Ele fala, eu vou para o IAD. E hoje, no último ano que tem acontecido das escolas, o aluno volta para o presencial. Ô, Kovac, nesse caso que você colocou aí, então você recomendaria o quê? De manter o preço igual para não ter essa migração? Não, eu considero o seguinte, nada impede que você tenha disciplinas que são cursadas em comum. Certo. Mas quando você coincide que todas as disciplinas são iguais e cria preços diferentes, colocando alunos na mesma turma, isso vai dar problema. Então, por isso porque o aluno, na hora que terminar o período de 2 anos, ele transfere para o curso dele. Ele faz contábeis ali, e aí depois diz, não, agora eu quero administração. Exatamente, é isso mesmo. Agora ficou claro. É isso mesmo. Aproveitando o gancho, eu acho que tem tudo a ver com essa relação do aluno e essas mudanças e os dados e tudo mais. Eu acho que seria interessante o Daniel Kovac, quando escreveram um livro de compliance, e ali também o Daniel enfrentou muito no seu estudo a questão da LGPD. Eu acho que vale a pena, quando a gente fala de contratos, da relação do aluno com a instituição de ensino, a gente falou aqui de matrícula, falou aqui da mensalidade, falamos das planilhas e dessas relações,
E tudo isso, de uma forma ou de outra, vem associado com regras de compliance e todos os dados do aluno, todos os dados do aluno que são inseridos nessa dinâmica, nesse mix, que eu gosto de usar a expressão, eles têm uma regra específica agora. O Daniel fez um estudo longo sobre esse assunto. Bom, em relação a isso, né, eu estava até falando essa semana, fazer uma consulta sobre contratos digitais. O pessoal perguntando, bem lembrado, os contratos digitais. A validade do contrato digital, porque hoje em dia, né, a gente vê que a questão dos contratos digitais, né, qual a validade do contrato digital, ele é válido ou não é válido? Muitas instituições ainda são bastante recalcitrantes, né, em entrar nessa questão, mas a maioria tem entrado com força na utilização quase que 100% dos contratos digitais, inclusive porque fica mais fácil para fazer a renovação dos contratos. É isso que eu queria falar. Então, tanto nos contratos digitais quanto nos contratos normais, é necessário que a instituição adote todos os procedimentos para resguardar, né, os dados pessoais dos alunos e dos professores. Saiu hoje uma reportagem que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai começar a fiscalizar instituições, empresas, na verdade, que não cumpram critérios básicos da LGPD. O que a gente vê, na maioria das vezes, é que a instituição dá aquela pincelada, né? Tem uma política de privacidade, política de cookies, indica lá o clique. Clicou, está valendo. Indica lá o DPO e tal, mas não faz o trabalho que tem que ser feito, que é o mapeamento e a preservação dos direitos dos proprietários dos dados. Né? E a gente vê que, na instituição, os dados pessoais circulam de uma maneira muito mais abrangente do que a gente imagina. Curso na área de saúde, principal problema, né? Dor de cabeça sempre. Né? A gente vê curso de medicina, curso de odontologia, curso de psicologia, que tem prontuários médicos e atendimentos que são feitos dentro da instituição, que não tem cuidado nenhum, circula de uma maneira muito sem ter restrições, sem ter o devido cuidado, devido zelo, né? A gente pegou uma situação muito curiosa também há pouco tempo, de um curso de odontologia, em que o aluno ele atendia na instituição, pegava o prontuário do paciente que ele atendia e levava o paciente para a clínica particular, com o prontuário da escola, né? Imagina. E a instituição é responsável. Exato. Então, a gente vê, por exemplo, o curso de psicologia, que tem clínicas, geralmente, que fazem atendimento dentro da instituição, né? Então, todo prontuário de atendimento do paciente, muitas vezes, que são armazenados de maneira incorreta na instituição, dentro de um armário, né? Ou seja, dentro de algo que seja de fácil acesso. Né? A instituição não imagina que dados pessoal seriam apenas dados digitais. Não, dados digitais, inclusive, é a exceção. Ele coloca como exceção. Dados são todos aqueles que você possa identificar a pessoa. Então, dado pessoal em papel, né, é considerado como dado pessoal. Por exemplo, instituição que tem ProUni, e que o aluno chega para comprovar lá a sua condição financeira, né, ele chega e esses dados são colocados, apresentados na secretaria acadêmica e os dados ficam lá em cima da mesa, à disposição de quem puder acessar. Né? A gente viu também que na questão a Lei Geral de Proteção de Dados ela é de 2018. Eram 2 anos para entrar em vigor, entrou em 2020, quando? Na época da pandemia. E na época da pandemia, né, foi aquela bagunça. A preocupação do mundo era outra. Era, exato. Então, tiveram as aulas remotas, né, em que, como não havia regulamentação nenhuma interna, né, a respeito do cumprimento da LGPD, os professores faziam do jeito que eles queriam. Pegavam as informações, dados pessoais transitavam de forma sem regulamento e as imagens eram utilizadas pelos professores e pelas instituições de forma bastante equivocada. Ainda hoje, em algumas instituições, em alguns cursos, a gente vê que existem algumas irregularidades em relação a isso. Então, a questão da LGPD é uma realidade que a instituição tem que se ater, porque isso tem repercussão tanto na esfera civil quanto na esfera trabalhista, né? Então, Deixa eu só pontuar um detalhe, Daniel. Eu migrei o assunto, e eu fiz essa provocação, Daniel, porque eu vejo sempre a preocupação das instituições de ensino na questão da matrícula, renovação de matrícula, receber novos alunos, precificar as suas mensalidades, ou seja, na receita, o que é um foco necessário para você sobreviver em qualquer segmento de mercado. Mas esses cenários,
eles são provocativos na seguinte perspectiva: é caro. É caro para você manter esse cumprimento da regra, então isso impacta diretamente na precificação das instituições de ensino. E o mais complicado, é caro se você descumprir, que é o que o Daniel vai falar aqui agora. Exato. Porque isso tem consequências financeiras gravíssimas para as instituições e que vai impactar em todo o restante das instituições. Tem um estado aqui no Brasil que a Curadoria, o PROCON do Estado, entrou com ações civis públicas contra várias instituições pelo simples descumprimento da LGPD, não ter a legislação aplicada de uma maneira clara, né? Então, e valores absurdos, né? E também a gente tem temos nos enfrentado ações trabalhistas também, em virtude de utilização de forma equivocada de dados pessoais de professores. Tem uma ação trabalhista que, inclusive, foi curiosa, que foi o contrário. A instituição que ela fez todo o planejamento, ela fez toda a adequação da LGPD, e dentre as obrigações que os professores tinham, não somente na parte contratual, como no próprio, nas próprias políticas institucionais de proteção de dados da instituição, era que o professor se compromete a não transitar com dado pessoal fora dos ambientes institucionais. E aí teve um professor que ele passou dados pessoais de alunos de um e-mail institucional para o e-mail particular dele, né? E isso aí violou as regras internas, porque isso aí põe... isso pode ser feito justa causa, né? E foi o que aconteceu. O professor foi demitido por justa causa, entrou com ação e perdeu. Perdeu porque a instituição tinha compliance, né? Exato. Ou seja, tinha compliance e tinha o regramento da LGPD adequado. Exato. Porque o problema é você usar o argumento da LGPD, e isso é muito comum. Isso eu já enfrentei no Cível. Não posso encaminhar, porque o Ministério Público ele pede muitas informações, às vezes, e algumas delas muito inadequadas. E nem sempre a gente, não sendo objeto de processo ainda, se não há processo judicial, a instituição tem todo o direito de virar ao Ministério Público e responder: olha, eu não posso encaminhar os dados dos alunos porquanto eu estou sob a égide da LGPD. A LGPD tem um tratamento específico sobre requisições do poder público, mas tem limites e tem consequências disso. Nesse ponto, às vezes a instituição, para evitar de apresentar informações para o Ministério Público, não posso mandar porque tem proteção da LGPD. Aí o Ministério Público é muito mais esperto do que isso e vai e responde: então, tudo bem, qual a regra que você tem? Você está cumprindo as regras da LGPD e tal? Aí ele muda o foco da investigação que ele tinha, não mais para tratar daquele objeto que pedia as informações dos alunos, mas para saber se a instituição cumpre o regramento da LGPD. Na verdade, até tem o seguinte, né? As instituições elas têm um repositório de dados sensíveis. Isso. Esses dados eles têm que ser tratados de forma completamente diferenciada. E ainda tem um outro problema que muitas vezes a escola esquece. Ela tem uma grande captação de aluno, que é aquela famosa captação do aluno só se inscrever, mas não fazer o vestibular, etc. Esses alunos que não fizeram, eles precisam da autorização e consentimento das informações. Caso contrário, você tem que eliminá-las daquilo que for principalmente sensível, né? E, às vezes, a escola acaba deixando de lado. Olha, como eu participo de vários eventos, eu fico abismado da quantidade de coisas que eu recebo e falo assim: eu não autorizei. Né? E quando eu vejo ainda que há alguma coisa, porque, no mínimo, a pessoa tem que mandar e dizer assim: você concorda em continuar recebendo? Caso contrário, eu elimino. Como a gente, por exemplo, quando vai fazer um exame médico, alguma coisa, o hospital fala assim: olha, posso utilizar para fins de pesquisa, etc., exclusivamente para isso? Claro, eu autorizo, porque não vai mudar nada na minha vida, né? Mas o importante é que eles estão fazendo adequadamente o procedimento. Né? O Berto quer perguntar alguma coisa também. Pois não, Berto. Vamos lá. Só retroagindo um pouquinho lá sobre os contratos das turmas que o Kovac colocou, a Jéssica, aí nós já entramos aí no LGPD, a Jéssica perguntou aqui se ela pode interferir em uma nova matrícula
em outro curso, mesmo incluindo no edital do processo seletivo a inexistência de débitos anteriores com a IES? Olha, ela não pode proibir Que o aluno faça a matrícula. Agora, se ela afirma, se a instituição afirma que não tem débitos, isso é perigoso, porque, na verdade, eu estou estabelecendo uma declaração de quitação em relação a aluno em outros cursos, que nem sempre corresponde à verdade. Então, só retomando o exemplo que eu dei, o aluno faz curso de Direito, fica inadimplente, depois faz um vestibular para o curso de Contabilidade. Eu posso impedir a matrícula dele no curso de Contabilidade? Não, é um novo vínculo. Pela rigor, não recomenda-se impedir, para haver uma disputa judicial desnecessária, e a tendência é que seja derrotado. Eu posso impedir a matrícula? Não se recomenda impedir a matrícula no curso de Contabilidade, um novo curso. Agora, no momento em que a mesma instituição admite essa aluna nessa nova matrícula e afirma que ela não tem débitos relacionados a outro curso, no fim das contas, do ponto de vista do direito civil, ela está dando uma certidão de quitação. Tem uma ação bem curiosa, o sindicato de um estado, do estado lá do Nordeste, ele orientou que todas as instituições colocassem seus contratos que o aluno que tivesse inadimplente com a escola de onde ele veio, educação básica, ele não poderia ingressar no ensino superior por estar inadimplente. Evidentemente que isso foi questionado, né, na Associação Civil, e o Ministério Público perdeu. O tribunal... A gente é advogado? Nós orientamos... Por isso, perdeu. Brincadeira à parte, mas isso rigor é legal. É absurdo isso aí, realmente. Isso é absurdo. Rigor é legal. Não só pode fazer essa exigência, os precedentes judiciais são todos esse tipo de verbo. A orientação do sindicato foi equivocada. Beleza, Jéssica? Espero que tenha... Eu não sei se consegui responder, se foi exatamente isso. Tenha sanado a sua dúvida. Ô, Kovac, aproveitando aqui o ensejo, que a gente está falando de contratos digitais, LGPD, eu queria também, quando esse livro ele evoluiu bastante, sobretudo no aspecto da questão da tecnologia, das formas de ofertas dos cursos, e aí eu queria conversar com vocês sobre o EAD, né? Em relação ao EAD, que na época primeiro livro ainda era bastante incipiente, não tinha praticamente nada, ainda era o Instituto Universal, né? Mas em relação ao EAD, Kovac, eu queria saber, em relação a isso, né, quais os cuidados que a instituição tem que ter, né, em relação ao EAD, mas, sobretudo, em relação às suas parcerias, porque a gente teve uma reunião recente, né, você sabe muito bem disso, em que os próprios, as instituições nos comunicam, se eu fizer dessa forma aqui, eu vou estar terceirizando a atividade. Da terceirização da atividade fim. Então, assim... Via EAD, contrato de parceria. Exato. Então, eu queria perguntar ao Kovac, e, na verdade, provocar o Kovac, que ele falasse a respeito disso. Lembrando, Kovac, um dado que a gente vive em discussão aqui, Kovac ele sempre me fala, quando eu falo de EAD, eu estou estudando o mapa do ensino superior, até uma ideia, porque o mapa foi publicado pelo semestre, um mapa, achei bem interessante, elaborado pelo Rodrigo, coordenado pelo Rodrigo, né? E aí o Kovac sempre me fala o seguinte, João, 70% das matrículas foram em EAD desse último ano. Ou seja, o tema tem chamado a atenção até pela métrica e a estatística do ensino superior no EAD. Ou seja, teremos bastante foco nesse assunto. Na verdade, é o tema do momento, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião sobre... Vai ter uma consulta pública, né, sobre o EAD nas áreas de saúde, e ampliaram, não é só os 3 cursos inicialmente colocados, são um total de 16 cursos, e aí vem a famoso posicionamento, sou contra ou sou a favor do EAD, né? Eu acho que não é possível ser contra. Não dá Porque mais. Não cabe EAD mais. é uma realidade, etc., né? Só tem um problema, e aí também, tratando dos contratos, eu vou colocar um pouco essa diferença. Tudo que o sistema de avaliação nosso, ela tem um vício de origem. Qual que é o vício de origem? É do presencial. Então, ela mede muito pouco aquilo que hoje é o IAD. Por exemplo, o formulário socioeconômico que os alunos preenchem,
para fazer o ENAD, não tem diferença nenhuma do aluno do IAD com o aluno presencial. Mas a gente sabe perfeitamente que as alterações são grandes em que sentido? No grau de interatividade, no tipo de tecnologia que usa, no tipo de acessibilidade que tem aos meios de informação, tem uma série de mudanças. Então, sem dúvida alguma, isso vai sofrer uma mudança, e acho que tem uma questão também, com a pandemia, foi a possibilidade da expansão do EAD, mas que se misturou um pouco com o virtual, né? Hoje, por exemplo, Werner, o Celso Napolitano me falando, né? Teve lá uma reunião. Eu quero que os cursos de AD sejam síncronos. Então, o mesmo momento que o professor daria aula, eu falei assim: olha, o Celso, deixa eu te falar uma coisa. Em Porto Alegre, já quiseram criar essa invenção, mas é ridículo, porque o ensino à distância ele tem que ser flexível. Aí você vai colocar síncrono, me parece aquela decisão do Supremo Tribunal Federal em que você podia mandar o fax, mas desde que você mandasse o original antes. Então, qual é o sentido disso? Aí, não, é uma mera provocação e não sei o quê, e papapá, papapá. Fora que a metodologia eu acho bem complicada, porque o síncrono, como dizia meu sobrinho, eu senti que estava levando flechada toda hora que eu entrava, o professor, o tempo inteiro falando, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque os contratos eles têm que se revestir da realidade fática do que é o curso. Por exemplo, a área de saúde tem que estar explícito efetivamente que tem locais de práticas que não é na escola. E não é mesmo. É no hospital, é no ambulatório. Essas questões são específicas da área de saúde. Eu acho que a escola economiza muito quando ela faz um contrato único para a escola inteira. Porque dá trabalho. Não, dá trabalho é justiça, dá trabalho é aluno reclamando, dá trabalho é o aluno não entender o curso, etc. Ela tem que especificar coisas que são próprias, ainda que se tenha um glossário em apartado. Olha, se tem o curso por DAD, então o que é polo de ensino à distância? Né? E essa questão de polo é muito sério, porque hoje a EdTech está aí, estão explodindo, etc. e tal, mas eu vejo com muita preocupação isso. Porque, de repente, quem está dando o curso não é mais a instituição. Ela não tem professor, ela só tem um ato de autorização. Aí, quando vai visitar a instituição, o que se apresenta para ela? Né? Ah, não, tudo é online, tudo tal. Então, essa é uma questão muito importante em que o polo ele é um parceiro importante. O polo pode ser próprio ou de terceiro, desde que a atribuição regulatória seja da instituição. Ou seja, ele é uma atividade meio, que pode trabalhar na operação, pode trabalhar lá na questão de secretaria, no atendimento, na abertura das aulas práticas, ou até mesmo ser um animador. É um instrumento, né, Kovács? Tem a presencialidade, deixe tal, né? Mas eu acho que essa é uma questão que os contratos, principalmente por esse volume, e veja, gente, desde a semana passada teve editorial no Estadão, editorial na Folha de São Paulo, teve uma decisão suspendendo os pedidos de autorização dos cursos de saúde e até de reconhecimento de curso. Imagina, isso é uma loucura, né? Então, ou seja, os cuidados hoje da instituição na modelagem contratual ele é muito grande. E lembrando da Lei Geral de Proteção de Dados, aonde muitas vezes a recepção da documentação é no polo e como isso é tratado lá, porque lá que vai dar problema, mas quem vai responder é a instituição que tem o ato de credenciamento. Muitas vezes o polo, e aí é curioso que o polo faz contrato com diversas instituições, serve de instrumento, guarda documento todo mundo, e na hora ao longo do tempo, na hora de responder sobre os dados dos alunos, ou o que for, ele fala, não, mas isso aqui é Constituição. Né? Então, João, vou contar uma história assim que é abismado. Uma determinada instituição tem parcerias, ensino à distância, a coisa toda. De repente, ela vê que começa a sumir alunos dela. De que forma? Resultado. O parceiro
estava tirando de um lugar e passando para o outro. Simplesmente. Você conhece a Matheus? Aqui não. Foi para lá. Quando eu estou vendo, falou assim: sumiu o aluno. E de repente ele começa a mim, perigo. Ficou um pouco intermitente, Kovács, mas Está funcionando a minha internet? Agora está funcionando, tinha dado uma travada. Tá bom, deu uma travadinha aqui. É que eu estou aqui na Paulista, tem muito. Mas eu tenho a Mas eu achei impressão interessante, eu vi, aqui no final, né? eu vi, Oi. só complementando, eu vi um caso, deve ter sido o mesmo, de que a instituição tinha contratos diversos, né? O polo tinha contratos diversos, e ele mesmo operacionalizava a transferência dos alunos para outra instituição, aquela que ele tinha maior benefício econômico. Uma situação surreal. Tem polo que, na verdade, representa 3 bandeiras. É surreal. É igual o posto de gasolina, né? No mesmo posto tem uma bomba da Petrobras, outra da Shell, e outra sem bandeira. Mas eu creio que acho que a gente já está no final, né, Werner? Como dizem hoje em dia, o máximo é 1h30, que senão os chefes também reclamam, né? Volte ao trabalho, né? Mas quero Eu acho que agradecer. assim, o assunto está muito interessante, e aí, obviamente, a gente tem que perguntar para o povo se o povo quer sair, mas eu acho interessante, talvez, o Kovac, no futuro, nós fazermos um seminário específico de LGPD. Eu acho que tem muita coisinha, e aí hoje o interesse maior é em cima da precificação. Eu acho que foi bem interessante esse esclarecimento. Bem interessante, não, foi o trabalho que vocês vêm desenvolvendo esses anos todos, de falar como precificar as preocupações. Eu acho que tinham algumas instituições que não faziam ideia de que reajustar para os novatos pode ter uma interferência grande no juízo, enfim, lá no juízo. Então, e o LGPD, como o doutor, desculpa, o doutor Daniel, eu esqueci o seu nome, me perdoe, doutor. João Paulo. A dupla O João Paulo doutor João e Paulo Daniel. colocou o e-mail do professor. Hoje, algumas instituições já vêm trabalhando para, se for encaminhado e-mails fora do domínio dela, já cai para uma rede de auditoria, que aí a galera vai olhar: epa, por que você mandou aqui o e-mail para fora? Porque você não é do departamento de compras, você não é do departamento de comercial e você está mandando e-mail para fora do domínio da instituição. E aí outras questõezinhas como do EAD que você colocou, né, Kovac? O EAD tem um problema sério. Eu estou transferindo dados direto entre a instituição e um CNPJ de terceiro, como você colocou aí, né? A todo momento eu troco, eu mando para lá, mando para cá, mando cobrança, mando. Então, eu acho que cabe no futuro aí, é claro que o Rui tem que aprovar, mas eu faria essa sugestão para que nós pudéssemos fazer um seminário só de LGPD, porque tem muito detalhe, mas muito. Prontuários médicos, lá no departamento pessoal, né? Como é que a gente vai fazer se um funcionário tira foto da remuneração do colaborador? Como é que eu controlo? É Mas, demissão por justa causa, aí a foto exato, foi não sei para quem. Tem muitas questões que eu acho que são minuciosas e a exato. gente precisa fazer. Aí vocês colocaram, eu não sei se foi o João Paulo ou o doutor Daniel colocou, de trazer o capelato. Eu acho que a gente ia ganhar muito também nos detalhes da planilha, dele mostrar para a gente o detalhamento, porque o semestre faz um trabalho no Brasil inteiro. Aqui na FOA nós temos os nossos financistas que estão presentes aqui, o Sandro e o Emilson, que usam como referência os dados estatísticos do semestre. Então, eu achei isso tudo muito interessante para a gente fazer outros trabalhos, né, de divulgação aqui, Kovac. Eu, particularmente, acho muito interessante esses temas e volto a palavra aí para vocês.
Só aproveitando aqui, professor, em relação ao LGPD, uma coisa bastante curiosa, a gente acha que, poxa, que imagem fala imagem porque transita muita imagem, foto de alunos. Por que é considerado como dado pessoal? Hoje em dia, como você consegue abrir contas em bancos digitais, é possível você utilizar imagens de determinadas pessoas, falsificando a identidade dela e utilizando a imagem para abrir contas virtuais em bancos. E isso é a coisa não é uma coisa difícil de fazer. Abrir uma conta com dados de outra pessoa, utilizando a imagem dessa pessoa. Então, assim, é algo que as instituições têm que tomar bastante cuidado mesmo, né? E é isso, ó. Ficamos à disposição, viu, Vera? Manda um abraço para o Max aí no. Pode deixar. O Max é um grande amigo, manda um abraço para ele, que está participando também. Valeu, valeu. Kovac, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer também aí tanto o Daniel, né, como o João. Também para o nosso dia a dia não é fácil, muitas vezes a gente tem que sair uma hora e pouco, né? Uma reunião atrás da outra, mas o Semerge merece isso pela parceria que a gente tem de vários anos. E agradecer ao nosso querido Gilberto aí, de estar aqui com a gente também. E estamos à disposição esses temas, viu, Werner? A gente inclusive, chegou a fazer também, já, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre compliance, mas o tema, muitas vezes, não está na moda. Pessoal, isso aí acho que não vai ser para mim. Não vai ser para mim. Agora está vindo a conta. Então, agora vai ter que ser, né? Então, vamos buscar, sim, agendar aí e fazer um novo encontro aí. Ótimo. Isso é igual é social, né? Que não ia sair nunca e hoje a DIRF já não vai existir mais, né? Então... Ninguém vive sem o E-Social. Exatamente. Então, do E-Social, eu sei que eu estava nessa peleja desde 2011. Não vai sair, não vai sair. Quando saiu com um monte de dúvida, um monte de gente não fazendo fechamento, enfim. Mas eu queria agradecer em nome do professor Rui, por vocês estarem aqui com a gente, disponibilizando esse tempo. Não só vocês, como todas as pessoas que participaram aqui, né? Espero que o Semerge tenha atendido as expectativas de vocês, né, dos participantes, e que nós possamos ter mais encontros desses, mesmo que seja só por 1h30, que eu acho que é muito pouco. Muito obrigado, viu, a todos. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta Não, aqui eu só tenho dos aqui, eu vou fazer um participantes. agradecimento aqui. Fico à disposição. Obrigada, Valeu, doutor gente. Kovac. Grande abraço a vocês. Boa quinta. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Estou à disposição. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau, boa tarde.